Há algum tempo, o professor Marcelo Andrade esteve no Monarch Talks, junto do Daniel Miorim, um anarcocapitalista. Eu gosto das aulas do professor Marcelo Andrade quando se trata de uma matéria religiosa ou de história medieval, mas eu sei como é extremamente duvidoso quando ele quer falar com o grande público. Seu trabalho é bem interessante, mas sempre que vai falar com as massas, ele, contra toda a lógica do pensamento ibero-católico, mete uns chavões neocons, falácias liberais e o pior de tudo, ele chega até mesmo a flertar com o gordão Mercados. Por que tem movimento separatista? Por causa desse bandido Getúlio Vargas. Porque até o Getúlio Vargas, os estados tinham autonomia. A ponto de um estado, isso aí tá errado, só para ilustrar que o estado tinha muita autonomia. Muita guerra fiscal. Não, mais que guerra fiscal. Um estado podia cobrar imposto de importação de outro estado. Podia ter código civil estadual, e de fato tinha. São Paulo tinha um código civil, código de processo civil, não civil. Código de processo civil estadual. O primeiro código de processo civil nacional foi em 1939, no tempo do Getúlio. Então o que aconteceu? Até o Getúlio Vargas, até 1930, o Brasil funcionava muito parecido com os Estados Unidos. Pois é, né? E essa lógica genial levava os estados brasileiros a criarem laços de proteção econômica com nações fronteiriças, bizonhamente para se proteger de outro estado brasileiro. Esse foi o caso dos estados do Sul, por exemplo. Além desses fatos, os estados mais desenvolvidos, por diferentes causas históricas, detinham uma larga vantagem sobre outros desfavorecidos, gerando uma dinâmica de ou dominação ou abandono. Isso é, ao invés de uma política de desenvolvimento inteligente que promovesse a criação de riqueza e ocupação do território, concentramos todo o capital no Sudeste em detrimento do resto do país. E aí, por algum motivo muito estranho, quando se tem um êxodo rural, cidadãos de todo o país se concentram no Rio de Janeiro e São Paulo. Esta dinâmica de dominação de um estado sobre o outro acirrava intrigas profundas. Não à toa, a República Velha assistiu poderosos movimentos de caráter separatista, que foram extremamente sangrentos, como Canudos na Bahia e a Revolução Federalista no Sul. E olha que engraçado, o regime caiu de podre em 1930, quando os estados secundarizados se uniram para derrubar a elite sudestina, que escravizava o resto do país. Sabe o que é mais engraçado? É que dão essa pecha de tirano para o Vargas. Mas não só se viu menos levantes separatistas durante os seus governos, como a repressão do seu aparato militar era infinitamente mais brando do que o sangue derramado no crime de Canudos, ou na degola federalista, ou mesmo no bombardeio da cidade de São Paulo, a capital paulista, em 1924. Não tinha esses problemas que o Monarca falou. Só São Paulo arrecada, só lá sustenta, não sei o quê. Não tinha movimento de separatista no Sul, porque todo mundo era muito independente. Mas isso que você tá falando é justamente um movimento de centralização do poder político. Pois é, foi um absurdo. O Getúlio Vargas destruiu essa nação. Só deixando claro, eu sou paulista. Eu amo São Paulo. Mas isso não é permissão para ser desonesto. E aqui explico em 2 pontos. 1. São Paulo se desenvolveu em direção à conjuntura atual graças ao cultivo do café, sabendo utilizar esse superávit para desenvolver sua indústria e se tornar um polo produtivo do país. Mas parte importante desta conta também se deve ao protagonismo da burguesia paulista ao desfechar o golpe militar que proclamou a República, dando poderes plenos à oligarquia paulista, que durante suas 4 décadas no poder fez todo o possível para desenvolver o estado e a região sudeste, se mostrando completamente indiferente e precarizando as demais regiões do país. Percebeu que engraçado? Ele vende o federalismo como saída para São Paulo não ser o único arrecadador, mas foi justamente durante a vigência desse regime de caráter federalista onde mais se viu o retrocesso dos demais estados do país. 2. Como fica evidente, o federalismo não possui os mecanismos necessários para desenvolver o país. Por sua vez, o centralismo político, fosse do período imperial, fosse na era Vargas, dava estímulos para o desenvolvimento do interior do território e regiões que, por si,
não conseguiriam fazer frente à pujança de regiões já desenvolvidas, que se dependessem da mera mão invisível, ficariam legadas a sertões pelo resto da história. O centralismo político consegue assegurar dentro de si a divisão administrativa. Agora, o inverso, o federalismo, na teoria e na prática, não se mostrou possível. A sempre centralização. é sempre a centralização. Problema, né, Então não acho que é Porque a esquerda, o globalismo necessariamente. é irmão siamês da centralização. E aí, Poxa vida, é mesmo, é? Pois que engraçado, porque os estados nacionais fortes são a única barreira contra o globalismo. Inclusive, todas as narrativas tidas como globalistas pregam o atomismo, o individualismo em sua maior escala. Ou seja, quanto menor a unidade, menor a chance de grupos terem forças para fazer frente a este poder internacional. Se você observar, os pequenos países são os que possuem menos armas para poder fazer frente às grandes corporações. E mesmo que tentem, em um contexto de embargo geral, essas pequenas comunidades não possuem em seu território o material necessário para viver autonomamente. Se tem uma força que é completamente avessa ao globalismo, seja no passado, no presente ou no futuro, é o centralismo, é o Estado-nação, é o nacionalismo, é a identidade profunda. Se você olhar para a ponta de lança do globalismo, você vai ver que é o livre mercado para que seu capital possa se infiltrar nas nações e a democracia para que eles possam comprar as autoridades políticas de cada povo. Corta-se essas duas frestas, acaba os meios de ação do globalismo. Você precisa pensar o seguinte: a esquerda, ela foi responsável por um dos maiores danos ao país. Qual foi o dano? Foi a noção de que deveria haver em cada uma das localidades urbanas do país, em cada uma das localidades onde houvesse efetivamente exploração comercial, devia haver cidade. Teve esse processo efetivo de dizer, tem que ter cidade aqui. E quando você faz uma cidade em um local que tem 2.000 pessoas, você está criando uma cidade artificial. Você está levando as pessoas a estarem naquela localidade. Porque você está criando incentivos artificiais às custas das outras pessoas. Então, o processo de organização urbana passa a ser um processo que não é mais um processo de aonde está efetivamente a necessidade humana é para onde vou estar. Segundo a lógica do Gordão Mercados, só poderiam existir cidades que nasceram organicamente, onde a ação de povoação do território é vista como uma anomalia estatal criadora de aberrações. O que na retórica fica excelente, afinal, quem discordaria que investimentos inúteis são errados? Acontece que dentro dessa lógica, objetivos estratégicos são inaplicáveis, desde questões básicas como uma marcha para o oeste para povoar o interior do território e as regiões fronteiriças, até questões mais complexas, como melhor administrar essas regiões, descobrir riquezas até então desconhecidas desses locais, esperar que magicamente a sociedade alcance objetivos complexos pela mera força do acaso ou do interesse estritamente individual, isso é loucura. Sabe como é que chamava a carta que o rei de Portugal dava pro Donatário? Carta foral, que era no foral o direito medieval, né? Então era uma coisa descentralizada, o Brasil sempre foi muito descentralizado, totalmente. Quem governava, por exemplo, a vila de São Vicente, São Paulo, o governo de Portugal era assim uma coisa muito longe. Eles resolviam os próprios problemas deles, isso aqui não é ensinado nas escolas. O Brasil foi altamente descentralizado. O modelo foral e a própria monarquia portuguesa respeitavam justamente o princípio de centralização política e a descentralização administrativa. Tanto é que as regiões que recebiam o título de vila tinham ampla capacidade de administração, mas ainda respondiam às ordenações do reino, sem conflito algum. A decisão política ainda era da coroa e a administração cotidiana dos representantes da vila. Mas o ponto mais importante é que nada disso tem a ver com o modelo federalista norte-americano. Pelo contrário, são avessos. Enquanto lá eram colônias diversas, com gestão e fins próprios, o Brasil, mesmo separado em capitanias, sempre respondia à autonomia política imediata, o governo geral. A divisão sempre foi em nível municipal, mas nunca empoderando essa descentralização
em nível político e muito menos nutrindo coesão regional, haja vista as sucessivas mudanças das linhas provinciais ao longo de nossa história. Ou seja, o centralismo é o herdeiro natural do modelo foral. Não à toa, todos os pensadores tradicionalistas, defensores de um regime orgânico, quando tentavam adaptar as suas ideias à contemporaneidade, adotaram o corporativismo e o Estado integral. Em suma, não flerte com o liberalismo, não flerte com ideologias retardadas de moleque de internet. Para de querer surfar na onda, senão fica feio, senão fica parecendo que você é um idiota. Essa mensagem não foi direta para o Marcelo Andrade, mas o fato é que, diante do público, ele vira e mexe, fica compartilhando chavões de tudo quanto é grupo da neodireita, que assim, é avesso à nossa tradição ibero-católica, autenticamente latina, lusitana, brasileira. Enfim, eu espero que isso aqui não seja encarado como um ataque desrespeitoso. Eu realmente acho que são ponderações importantes, até pra gente corrigir essas tendências que até o meio tradicionalista católico tem a certas ideologias liberais, simplesmente pra posar na foto, tá entendendo? Bom, e se você não quer acabar se associando com liberais ou libertários, assine o clube de membro do canal para não se tornar um idiota. Brincadeiras à parte, nós temos ali conteúdo exclusivo, revisões históricas, tem academia nacionalista, tem quadros só para o clube de membros, enfim. Assinando o clube de membros, você já me ajuda demais a fazer a manutenção das atividades aqui no canal. Lembrando que se você não pode me ajudar monetariamente no clube de membros, não tem problema, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, deixa um comentário aí. E bom, fiquem com Deus e nos vemos em um próximo vídeo.